turminha, beleza? Nosso tema de hoje são substâncias puras, simples e compostas. Então, deixe o seu like e se inscreva no canal. Olha, o termo substância pura, ele significa que ela é formada por um tipo de molécula. Isso é, único tipo de substância. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, vou fazer aqui um copinho, e eu tenho aqui dentro desse copo somente H2O. Se eu tivesse somente H2O, nada mais que H2O, eu tenho uma substância pura. Se eu tiver aqui, ó, fazer um outro copinho, se eu tiver dentro desse outro copinho, por exemplo, nitrogênio, ó, nitrogênio, 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 só nitrogênio, nada mais que isso, eu tenho uma substância pura, ok? Um termo que vocês precisam entender. O que seria o elemento químico? Tá, elemento químico. O que seria esse elemento químico? Elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Olha, se eu colocasse aqui para vocês, por exemplo, F de flúor, se eu tiver aqui, ó, vários elementos químicos aqui, ó, flúor, 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 todos eles possuem o mesmo número atômico, tá? Número atômico 9 ali. Então, peraí. Então quer dizer que o átomo é o meu elemento químico? É isso mesmo, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, carbono, carbono, representando dessa forma, é o meu elemento químico. Então, todo carbono tem número atômico 6, ok? Então esse daqui é o meu elemento químico. Hidrogênio. Aqui é o meu hidrogênio. Todo hidrogênio tem número atômico 1, entendeu? Então esses aqui são os elementos químicos. Agora, o que seria uma substância pura simples? Substância pura simples é aquela que é formada por apenas um único tipo de elemento químico. Por exemplo, eu tenho aqui o nosso gás hidrogênio. Então eu tenho o hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Então eu tenho o gás hidrogênio, H2. Gás nitrogênio. Aqui eu tenho o gás nitrogênio. Tá vendo que esse gás nitrogênio aqui, ó, eu tenho nitrogênio ligado a nitrogênio, também vai ser uma substância simples. Então, gás oxigênio, oxigênio ligado a oxigênio, substância simples. E agora, gás ozônio, que eu tenho oxigênio ligado a oxigênio ligado a oxigênio. É o mesmo elemento químico formando cada uma dessas moléculas aqui, ó. Aqui eu estou formando uma molécula, aqui eu estou formando outra molécula, aqui é a mesma coisa, tá? Então, se eu estou formando uma única molécula com o mesmo elemento químico, significa que eu tenho uma substância pura simples. O que seria uma substância pura composta? Aqui eu preciso ter elementos químicos diferentes. Então, se eu tiver elementos químicos diferentes, por exemplo, opa, esse aqui é o HCl, tá? Então tem aqui o HCl, gás ácido clorídrico. Eu tenho NaCl, tá? Só deslocou aqui a posição do L. Então, eu tenho elementos químicos diferentes, tá vendo? Aqui eu tenho o sódio e o cloro, elementos químicos diferentes. Aqui eu tenho o hidrogênio e o cloro, elementos químicos diferentes. Olha aqui, água, H2O. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu tenho o elemento químico oxigênio e tenho o elemento químico hidrogênio. Então são elementos químicos diferentes. CO2, gás carbônico. Elemento químico carbono, elemento químico oxigênio. Então sempre que eu tiver elementos químicos diferentes, eu tenho uma substância pura composta. Vamos para a questão. Questão número 1. Em qual das sequências abaixo estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Bora lá. Primeiro, qual que é o elemento? Lembra que eu falei para vocês. O que seria esse elemento? Ele tem que estar sozinho, não é isso? Então, eu tenho aqui uma molécula de hidrogênio, outra molécula de hidrogênio, tá vendo? Sempre uma molécula de hidrogênio aqui, uma molécula de água e somente o elemento químico cloro. Aqui eu tenho o elemento químico cloro.
O outro, substância simples. Olha, essa substância simples aqui, ó. O que é uma substância simples? Quando eu formo uma molécula com o mesmo elemento químico. Então, nitrogênio ligado a nitrogênio. Esse 2 é o índice que representa a quantidade de nitrogênio. Então, eu tenho 2 nitrogênios. Um nitrogênio ligado ao outro, gás nitrogênio. Agora, eu tenho uma substância composta. Substância composta aqui. Substância composta é quando eu tenho elementos químicos diferentes. Então, peraí, eu tenho elemento químico hidrogênio e elemento químico iodo. Pronto. Tá aqui a nossa questão correta, letra E. Beleza? Questão 2. Com relação às substâncias, podemos afirmar que letra A, todas são substâncias simples? Não, né? Então aqui a gente já está vendo aqui, ó, H2O, uma substância composta. Então não são todas. Letra A já está errada. Letra B. Somente essas substâncias O2, H2, O3 são substâncias simples? Não, né? Também não. Aqui, ó. Pb, chumbo, são substâncias, é uma substância simples, tá? SO8 também é uma substância simples, então a letra B está errada também. Letra C. Todas são substâncias compostas? Não, você tem substâncias simples e substâncias compostas aqui, né? Letra D. Somente CO2, óxido de cálcio, SO8 são substâncias compostas? Opa, não, aqui eu tenho esse SO8 aqui é uma substância simples, não é uma substância composta. É simples porque é uma molécula feita pelo mesmo elemento químico. Então é uma substância simples. A letra D está errada. E letra E. As substâncias O2, H2, Pb, O3, SO8 são substâncias simples? Correta. Alternativa certa, letra E. É isso aí. Valeu!